Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre arquitetura de um projeto de automação. Tudo bem? Então vamos lá. É, qual que é a base, qual que é o fundamento, o que que precisa para um projeto de automação funcionar? Né? Como que a gente vamos visualizar essa arquitetura? A gente precisa praticamente de três elementos, tá bom? A gente precisa da parte da interface, tá? Que é o nosso front-end. Deixa eu pegar um lapisinho aqui. Que é o nosso front-end, tá? A gente precisa do back-end, que é onde fica a parte de inteligência e regras do negócio, tá bom? Precisamos também das integrações, que são as ferramentas que a gente vai utilizar para o agente de IA, para os modelos de LLM, a inteligência do LLM, do nosso agente, tá bom? Então, praticamente são essas três coisas que a gente precisa para formar um projeto de automação. Essa é resumidamente a nossa arquitetura, tá? O que seria então essa interface da nossa aplicação? Essa parte aqui, galera, é a parte que a gente precisa, por exemplo, de design de telas, né? Vamos dizer que a gente, nessa parte que a gente tem design de telas, designer de telas, tá bom? Temos também aqui a parte de UI e UX, que é User Experience e User Interface, tá bom? Que é a experiência do usuário e a experiência de interface do usuário, tá? É aqui onde também tem o fluxo do usuário. Então, tudo que é voltado para a parte de interface e de usuário fica aqui dentro dessa nossa aplicação aqui, dentro do front-end, tá bom? Então, ou seja, é a nossa interface, tá? No back-end, o que que a gente tem? A gente tem a nossa ferramenta de automação, igual eu falei, né? Tem o back-end, que tem a comunicação com os bancos de dados em si, né? A gente também tem a parte aqui no back-end, fica a parte de segurança da aplicação, certo? Temos também a parte que fica o armazenamento, né, de mídias, por exemplo. Se você for trabalhar com uma parte que precisa de armazenamento de mídias, né, você precisa, essa parte fica, né, na parte do back-end. Por exemplo, alguma ação do servidor. Uma delas é a comunicação com outro serviço externo através da API, né? Mais para frente você já vai entender o que é API, se você ainda não sabe. Fica tranquilo que daqui a um pouquinho, nesse mesmo módulo, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é API, tá bom? E integração. Então, essa parte aqui ficaria na parte do lado do back-end, né? Segurança da aplicação, armazenamento de mídias, ações do serviço, não, do servidor. Ação do servidor. Que mais? Banco de dados já está aqui, né? Banco de dados. Bom, tudo que é sobre lógica, regra de negócio, que fica a parte que precisa de uma segurança maior, que precisa de um desempenho potente, né? Porque geralmente a sua aplicação precisa de um desempenho maior, tem que ser feito no servidor, porque senão, dependendo do que o usuário estiver usando aqui no front-end, na interface dele, não é capaz de executar uma ação, então tem que ser levada para o back-end, tá? Então, o back-end geralmente é como se fosse o coração da automação, o coração da aplicação, tá bom? E aqui a gente temos também as nossas tecnologias adicionais, né, que são as APIs, que são as integrações, ferramentas para o nosso agente de inteligência artificial, né, por exemplo, aqui também a gente pode ter uma API, por exemplo, de pagamentos, tá, que você não vai desenvolver uma plataforma de pagamento do zero, você vai chegar e vai utilizar uma API de terceiros, né, com get de pagamento, então você vai ter aqui a parte de pagamentos, por exemplo, aqui os serviços do Google, né? Serviços do Google também a gente fica nessa parte aqui e aí algumas outras funcionalidades. Ou seja, tudo que é de terceiro de externo vai ficar a parte aqui de integração de API, que é onde a gente utiliza aqui para o nosso modelo de IA e que faz comunicação com o nosso back-end. É por isso que eu falei que a regra de negócio fica no back-end, porque a lógica você vai fazer aqui no back-end. É como se você batesse aqui no serviço do Google, por exemplo, trouxesse alguns dados do usuário, através daqui você faz alguma lógica, você redireciona para uma parte ou outra e retorna para a interface do usuário aquele que ele precisa ver, tá bom? Se tratando especificamente de automação, o que seria, por exemplo, a nossa interface, que a gente vamos usar aqui bastante, seria o WhatsApp, tá? Então aqui seria o WhatsApp que a gente vai utilizar aqui na nossa aplicação de interface para a nossa automação, tá bom? Essa aqui, nessas ferramentas de automação e integração, o que que seria? O que que a gente vai usar aqui no curso? O
8N, tá bom? O N8N aqui é o que a gente vai utilizar aqui para fazer essa automação, tá? E o que que a gente vamos usar aqui, por exemplo, de banco de dados, né? Nesse curso, nós vamos usar o Supabase, só que por debaixo do pano ele rosa o Postgres, né? Então seria aqui o nosso Supabase, que seria que a gente vai fazer aqui a parte de comunicação, de armazenamento de dados, né? É a parte do Supabase. Às vezes também é uma parte de autenticação, depende muito da aplicação que a gente for desenvolver, da automação que a gente for fazer, tá? Mas geralmente é isso. Para interface, vamos usar o WhatsApp. Para ferramenta de automação, o N8N. E para banco de dados, o Supabase, tá bom? Os modelos de LLM, o que que a gente vai poder fazer? Né, a gente vai usar aqui o OpenAI, né, os agentes da OpenAI, que seria o GPT e tal. Na verdade, aqui, ó, ferramentas para criar um agente, a gente utiliza a DeFi e o Assistant da OpenAI, tá bom? E para cá, a gente usa o modelo mesmo de linguagem, que é o GPT. Se você já viu fundamentos de modelos de agentes de IA, você já entendeu que ferramenta de IA é diferente de modelo de linguagem, tá? E você já entendeu, já sabe o que que é o LLM, mas é praticamente isso. A gente que vai usar o GPT, né, que a gente vai usar a parte da DeFi ou da Assistant da OpenAI, que seria nosso agente de IA, beleza? Bom, então vamos lá. Continuando aqui nessa aula. Como que funciona normalmente? Como é que funciona a nossa automação, né? Resumidamente, ela funciona através de um gatilho, de um trigger, né? Que ativa a nossa ação. Ou seja, eu preciso de alguma coisa, de algum gatilho, de alguma coisa que faça, que chame a ação que eu vou realizar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui quando eu fazer tal coisa, quando tal coisa acontecer, ou quando existir alguma coisinha, ou esse gatilho, faça tal coisa. Tá? Vamos supor, eu vou ficar ouvindo, criar uma automação que vai ficar escutando minha caixa de e-mails, tá? Quando chegar o e-mail, eu quero que o agente faça uma conclusão e faça um resumo desse e-mail para mim e me envie, por exemplo, no Telegram ou no WhatsApp, tá bom? Seria isso aí. Então, a partir do e-mail, chegou o e-mail, ativou o gatilho. Ativou o gatilho, faça a ação, tá? Então, a automação ela precisa basicamente isso. Para ela funcionar, ela precisa disso, de um gatilho e de uma ação, tá bom? Resumidamente é isso. Bom, pessoal, nessa aula aqui nessa aula é só, tá? É só essa parte mais resumida mesmo sobre como funciona a automação e sobre o projeto de arquitetura de uma automação IA. Na próxima aula nós voltamos aqui com mais conhecimentos para vocês da parte de API e webhooks.